Hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu deixei uma cliente careca. Infelizmente já passei por isso, afinal quem nunca, né? O erro dos cabeleireiros, qual é? É começar a profissão na prática. E eu não podia ser diferente, eu fiz da mesma forma. Então o que aconteceu? Eu sempre olhei as pessoas fazendo cabelo e falei, nossa, parece fácil, vou virar cabeleireiro. Dei uma olhada na internet, pesquisei no YouTube, olhei minhas amigas fazendo. Comprei lá uma selagenzinha bem cheia do formol, secador, escova, um pente e tal, aquilo que todo cabeleireiro início de carreira faz. Aí já comecei a fazer progressiva pra todo lado, porque progressiva não tem erro, né? Lavou, aplicou, pranchou bem, tá liso. Faz aquela fotinho antes e depois balançando o cabelo, sucesso. Aí a gente vai ficando rápido, vai ficando bom, uma vai falando pra outra. Quando você vê, você já tá atendendo um monte de gente. E aí, né? Eu pensei, por que não fazer luzes? É só pôr uma touca, puxar ou costurar no papel e tudo mais. Porém, quando a gente começa na área, a gente não tem noção nenhuma de estoque, de nada. Então você começa comprando o produto de acordo com o que a cliente pede. Então assim, quero fazer luzes, você vai lá e compra o produto para aquela luzes. Quero fazer coloração, você compra a coloração só para aquele momento. E assim foi comigo. Uma cliente chegou e falou, você tá fazendo luzes e tal. Deus sempre me abençoou, então tudo que eu fiz foi na sorte, mas dava certo. E é engraçado porque eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim, vou dar condições pro meu filho ter sucesso, ele investir em conhecimento pra ele ficar cada vez melhor. Me abençoou, eu ganhei dinheiro, mas eu não fiz curso nenhum, continuei na sorte. Ah, é só passar o X, se quer bem louro é 40, se quer mais ou menos é 20 e assim por diante. Aí chegou uma moça pra fazer um retoque, ela já era bem loira e tinha mais ou menos um palmo de raiz natural. Na hora eu olhei no estoque e falei assim, bom, só tem o X de 40, vou usar 40 mesmo, abre 4 tons, porque é assim que a gente pensa, né? 40 abre 4 tons, vou deixar uma hora de pausa, a hora que eu tirar tá loiro. E aí comecei a fazer esse reflexo. E aí ela falou assim pra mim, olha, eu quero ele bem claro, assim, você pode deixar ele bem branco. Aí eu pensei, por que ao invés de passar o produto só na raiz, eu já não passo no cabelo inteiro? É porque deve ficar tudo bem brancão. Fui lá e fiz exatamente isso. Misturei lá 1 kg de pó, OX de 40 e comecei a costurar esse cabelo, conversando com ela, e mechas bem finas, aí eu não tinha noção de técnica, então eu ia fazendo costurado o cabelo inteiro e taca-lhe pau. Fui. Levei o quê? Quase 2 horas pra puxar esse cabelo inteiro. Puxei, e aí falei, bom, agora que eu terminei, vou deixar 1 hora de pausa. Então foram 2 horas pra puxar, mais 1 hora de pausa. Então teve lugares que esse pó descolorante, minha gente, ficou mais de 3 horas. Lembrando que eu não fiz nem o teste de mecha. Eu já fui aplicando logo, era direto. Apliquei, deixei, fiquei lá me achando, esperando o tempo. Abri o papel, o topo, não chegava no tom. Aí fui. Até que eu estava de longe olhando ela sentada e os papéis, alguns caíram. Eu falei, opa, acho que tá na hora. Quando eu peguei no cabelo dela, ele tava pegando fogo de tão quente. Daí eu pensei comigo, eu acho que não deu bom. Levei pro lavatório depressa e conforme eu ia fazendo assim pra abrir o papel, nem precisava, porque já tava saindo tudo na minha mão. E aí eu comecei a ver que o cabelo tava dentro do papel. Sim, minhas amigas, o cabelo estava tendo um corte químico ali, na minha mão, no lavatório. E eu não tinha nenhum tipo de produto e nem sabia como paralisar essa queda. O que eu tinha era um shampoo de farmácia, que eu tinha comprado na época, aqueles baldão de 5 litros, e condicionador. Matização não existia, era máscara azul e boa. O jeito que abri, era o loiro que ela ia ter. Aí a saga do desespero começou. E eu lavei, tirei, aí manchou raiz. A parte de baixo já tinha caído, a lateral já tinha caído, sobrou um pouco em cima, um pouco na franja, e assim foi. Daí eu falei, olha, eu vou deixar um tratamento, uns 10 minutos. Corri no Google, porque muita gente faz isso ainda, ao invés de se especializar, vai no Google. E aí eu vi que vinagre era bom, eu vi que soda cáustica, que bom, enfim. Fui passando tudo que eu podia, deixei lá de molho. E nada aconteceu, né? Fui penteando, arranquei tudo que tinha pra tirar. E ela perguntando se tava ficando bom, e aí eu já fiquei diferente, ela já deve ter percebido. Falei, tá ficando legal. Ela falou, ficou claro? Eu falei, ficou claríssimo, branco, do jeito que você queria. E pensando já no processo que eu ia levar. Mas enfim, segui adiante. Lavei e comecei a secar esse cabelo, um pouco que sobrou.
A raiz, como tava muito queimada, eu falei, já vou passar uma tintinha. Eu olhei no estoque, como a gente não tem noção nenhuma de estoque quando começa, só tinha tinta preta. Passei tinta preta, a hora que eu lavei, a preto saiu, manchou o restante, ficou meio esverdeado, meio azulado, um pouco cinza, e assim foi. Levei pra cadeira, comecei a secar, e aí fui secando, secando. Você sabe que quando secou, ficou um pouquinho melhor? Deu assim um tchan, porém tinha caído muito. Então o cabelo que era pesado, tava só um gato pingado. Então alguns fiozinhos até embaixo, outros não. E quem já viu o corte químico sabe, a gente vai escovando, o cabelo ele tá tão inchado que a escova começa a embaraçar e enroscar. Ai gente, que desespero, que vontade de morrer. Nessa hora eu pensei em pedir ajuda pra Deus, mas ele me deu a condição e eu não fui estudar, então dessa vez ele permitiu que isso me acontecesse. Sequei esse cabelo. Aí o que eu fiz? Falei, já sei, vou fazer uns cachos na ponta. Não tinha babyliss, fiz os cachos com a chapinha que queimou mais ainda esse cabelo. E foi isso. Aí quando até eu terminar esse cabelo, que eu tinha começado tipo 1 da tarde, já era 10 horas da noite. Ela já não aguentava mais ficar lá. E aí eu virei ela pro espelho, joguei pra lá, joguei pra cá, mostrei assim muito do rápido. Ela achou estranho, mas na hora não falou nada. Me pagou e foi embora, mas foi o tempo dela chegar em casa. Não tinha WhatsApp até então, a gente conversava ou pelo Facebook ou por SMS, se não me engano, e acho que foi um SMS. Eu recebi uma mensagem tão grande, mas eu já tava esperando, então nada ali me surpreendeu. E ali dizia, né, que eu tinha acabado com a autoestima, com o cabelo, que eu tinha destruído com a vida dela, e que ela ia ter que cortar o cabelo, e que ela nunca tinha cortado e tudo mais, que se eu não sabia trabalhar, eu devia ter falado pra ela. Um monte de coisa, gente. Aí eu já tava chorando, já queria desistir de tudo, sabe? E aí no final ela falou assim pra mim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que cortar meu cabelo, não tem como eu ficar assim. Mas eu entendo que isso pode acontecer, que você tá começando agora. Eu sei que você tem potencial e que você não faria isso de propósito. Então vou fazer o seguinte, você devolve o meu dinheiro pra eu poder tratar e cuidar dele de outro lugar e a gente pôr uma pedra nesse assunto. Quando ela falou, devolve o dinheiro, a gente foi uma pedra nessa história, eu saí correndo pro banco, se não me engano na época era o Santander, eu acho, pra fazer o depósito, porque não existia Pix, não tinha aplicativo de celular. Tinha que ir no banco para eu ir lá e fui direto. E aí daquele dia em diante eu vi que a vida tinha me dado mais uma oportunidade. E desde então aí eu fui estudar, eu fui praticar, eu chamava modelo, eu fazia na minha mãe, gente conhecida, sabe? Fui praticar pra nunca mais acontecer o que aconteceu com essa pessoa. Eu não lembro assim o nome dela, eu não tive mais contato, porque daí as redes sociais foram mudando e eu não sei quem ela é mais hoje em dia, eu não consigo, já tentei lembrar. Mas olha, o jeito que ela levou a situação fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje também. Por isso que eu encaro o erro hoje de uma outra maneira e entendo que a melhor opção é procurar a teoria, o conhecimento, depois a prática. Eu sei que aonde eu vou eu conto essa história porque foi algo que virou a chave pra mim. E é isso. Se vocês gostaram, comenta, curta. Você já passou por isso em algum momento? Como é que foi? Dependendo do engajamento, eu venho trazer outros momentos tensos que eu já passei no começo de carreira.